Glória a Deus. A graça e a paz, queridos. Pode se assentar. Que alegria estar com vocês aqui nessa oportunidade. Tempo de oração, tempo de busca, tempo de confiança naquilo que o Senhor quer fazer em nós. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 21, o Evangelho de João, capítulo 21. Eu vou usar a nova versão internacional, a NVI. E o texto diz assim, a partir do verso 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastoreie as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez, você me ama? E ele lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Esse texto, ele fala de recomeço. Pedro havia negado Jesus. Um pouco antes, Jesus havia dito a eles que ele seria traído, ia ser entregue, ia ser morto e ressuscitaria. E Pedro e os outros discípulos também disseram, de maneira nenhuma o Senhor vai morrer. Se for preciso, nós vamos morrer no seu lugar. De jeito nenhum. Quando Jesus disse a ele que ele o negaria, com certeza, Pedro, impulsivo que era, pensou, absurdo uma coisa dessa, eu nunca vou fazer isso. Pedro era impulsivo, apegado, apaixonado, e nada disso seria desperdiçado. Mas o nosso potencial de ser uma bênção nas mãos de Deus é o mesmo potencial de sermos uma destruição se ficarmos na mão de Satanás. Pedro estava ali totalmente entregue, rendido, havia caminhado com Jesus. E quando acontece a prisão de Jesus, ele age impulsivamente, tira uma espada, corta a orelha de Malco. E Jesus o repreende, fala, se você viver pela espada, você vai morrer pela espada. Até o último momento ele foi ousado, apaixonado. Mas na hora H, a profecia que Jesus havia dito se cumpriu, ele negou Jesus. Então você imagina a autofrustração de Pedro. Diz que quando o galo canta, ele sai dali e chora amargamente. E quantas vezes nós somos tão Pedro?
A gente deseja Jesus, a gente é apaixonado aos pés de Jesus, a gente se entrega a Jesus, mas daqui a pouco a gente está vacilando, daqui a pouco a gente está duvidando. A gente experimenta o milagre nessa semana, no próximo milagre a gente já não confia, porque não, esse gigante é muito maior, esse aí não vai dar para eu matar não. A gente se esquece da benevolência do Senhor, do poder do Senhor, da graça perdoadora do Senhor. A gente pisa na bola porque é do homem pisar na bola. E é tão interessante como as Escrituras, elas revelam os fracassos. Não para nos decepcionar, nos abater, mas para nos encorajar. O Senhor é todo poderoso para nos levar para um próximo nível. E foi isso que aconteceu com Pedro. Aí você imagina, o texto está dizendo para a gente que era a terceira vez que Jesus se manifestava, que era a terceira vez que ele se apresentava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado. E nas outras vezes, se você buscar na sua Bíblia, você não vai ver Jesus se dirigindo a Pedro. Quando ele ressuscita e ele encontra com as mulheres no túmulo, ele fala, diga a Pedro e aos outros. Ele cita o nome de Pedro. Ele tem esse cuidado, porque ele sabia o que estava por dentro de Pedro. Diga a Pedro e aos outros que eu vou estar com eles, que eu vou adiante deles. Mas depois que elas profetizaram isso, elas falaram, com certeza, Jesus apareceu para a gente e ele disse, diga a Pedro e aos outros. Então eu fico imaginando a expectativa do coração de Pedro. Jesus vai falar comigo, Jesus vai falar comigo, Jesus vai falar comigo. Ele chega na primeira vez, ele fala com todos, mas não fala com Pedro. Ele entra na segunda vez e ele fala com todos, inclusive com Tomé. Põe a mão aqui, Tomé. Você está duvidando, Tomé? Põe a mão aqui. E não fala com Pedro. E aí Pedro fala, vou pescar. Vou pescar. E os outros falam, eu também vou, eu também vou, eu também vou. Por que eu também vou? Será que eles também queriam pescar? Ou será que eles estavam com medo de Pedro fazer alguma coisa contra ele? Eles já tinham perdido Judas para o suicídio. A Bíblia não é clara quanto a isso, gente. Mas eu fico pensando, por que Pedro decidiu voltar exatamente de onde Jesus tirou ele? Jesus tirou ele da pescaria. E ele já falou, você não vai pescar mais peixe, Pedro, você vai pescar pessoas. E eu acho que ele parou e falou assim, não, eu não sou mais. Ele nem se dirigiu a mim, eu não sou mais esse homem. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Eu vou voltar à minha antiga profissão, ao meu antigo ofício, à minha antiga vida. E todas as vezes que nós fracassamos, ou as coisas não ocorrem do jeito que a gente esperava, quando Jesus não fala com a gente imediatamente, não responde a gente imediatamente, a nossa tendência é voltar, não volte. Não volte, não recomece no lugar errado, recomece no lugar certo. E Jesus vem nessa terceira vez, ele se encontra na praia. E aí o texto diz para a gente que quando João reconhece Jesus, ele fala, é o Senhor. Pedro não pensou duas vezes. Se cingiu novamente e julgou-se. Lançou-se ao mar. Gente, estava a 90 metros. Ele chegaria rapidinho na areia. Mas ele não quis esperar. Ele pulou. Toda aquela impulsividade de Pedro, né? Olha aí de novo a impulsividade dele. Mas agora ele estava buscando Jesus. E ele deixou para trás. Ele estava tão na expectativa daquilo que só Jesus tinha para dar, que não importava se tinha pescado ou não, se tinha peixe ou não, se tinha multiplicação ou não. Os olhos de Pedro estavam totalmente em Jesus. Esse culto é um culto que está buscando a vitória, está buscando a resposta de orações, está buscando a cura. Mas, meu irmão, você precisa entender o seu lugar de recomeço, o seu lugar de vitória, o seu lugar de cura, o seu lugar de esperança é o Senhor. É a pessoa de Jesus. Nós não podemos, como disse a canção que nós cantamos aqui hoje de manhã, nós não podemos nos apegar àquilo que temos. Nós precisamos de nos apegar ao Senhor. Porque Ele não é só a fonte da provisão, a fonte da cura, a fonte da esperança. Ele também é a fonte da força, da alegria e da fé, mesmo quando somos decepcionantes, mesmo quando fracassamos, mesmo quando o nosso negócio falha. Mesmo quando a nossa expectativa é frustrada, Ele continua sendo todo poderoso e Ele tem o potencial de aperfeiçoar você através do seu vale. Então, gente, de qualquer jeito Jesus ganha. De qualquer jeito Ele é o vencedor. De qualquer jeito nós também ganhamos. Amém?
E aí Jesus, ele vem para essa conversa com Pedro. Depois de comerem, Jesus perguntou a Pedro. Aí ele se dirige para ele. Eu vim aqui, Pedro, para falar com você. Eu vim aqui para tratar com você. O Senhor pode demorar, mas Ele sempre se manifesta na hora mais preciosa e exata. E é tão interessante, gente, eu não sei vocês, mas comigo é sempre nos 45 do segundo tempo. Ele vai esticando a minha confiança, esticando a minha fé, me ensinando a não murmurar. Você ainda confia, Helena? Você ainda confia? Você ainda confia? Você ainda confia? Ele vai esticando, nos aperfeiçoando na nossa fé, quando as coisas não vêm imediatamente. Se você está esperando, sabe, um milagre instantâneo, você tem que aprender o seguinte: Deus tem o tempo perfeito para todas as coisas. E muitos de nós vamos aprender a confiança e a perseverança esperando até a prorrogação. Tem gente que nem é nos 45 do segundo tempo, é na prorrogação, né? Mas o Senhor faz, Ele se manifesta de um jeito ou de outro. E aí ele começa a conversar com Pedro. E ele disse: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Mais do que estes? É ousada a pergunta, né? Você me ama mais? E ele diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele pergunta de novo. E ele pergunta de novo. Na terceira vez, Pedro começa a se afligir. Como assim o Senhor está perguntando? Você não está acreditando, não? Tu sabes todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. Então me obedeça. Ele já tinha dito para Pedro que ele não ia pescar peixe, que ele ia pescar homens. O que ele estava fazendo ali? Apacenta, cuida dos meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Ele chama Pedro de volta para o propósito dele. O propósito que o Senhor tem para você só vai depender de você se você vai curar, vai aceitar ou não. Porque nós podemos nos rebelar contra Deus e dar as costas para Deus. Nós podemos ficar de bico com Deus. Porque tem gente que tem um relacionamento tão utilitarista com Deus, que eu dependo do Senhor fazer o que eu quero para provar que me ama. Gente, o Senhor não precisa fazer nada para provar que nos ama. Ele já provou. Mas Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Você ama o Senhor hoje porque Ele já te amou primeiro. Ele já te respondeu antes mesmo de você pedir. Você não sabia que precisava de salvação e Ele já tinha te salvado. Então eu quero te encorajar. Recomece no lugar certo. Recomece no lugar certo. Não volte para o lugar de onde Deus te tirou, porque as coisas não estão favoráveis. Não volte para o lugar de onde Deus te tirou, se Ele está demorando a falar com você pessoalmente. Não volte para o lugar de onde Deus te tirou, se as coisas não estão acontecendo conforme a sua expectativa. Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem conjuntamente para o nosso bem. Mas a palavra lá em Romanos 8 está dizendo: conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amar a Deus não é cantar canções de amor. Amar a Deus é obedecê-lo. É fácil a gente obedecer ao Senhor quando as coisas estão favoráveis, quando o fluxo está favorável, quando os testemunhos estão acontecendo, quando o milagre está acontecendo. O nosso maior desafio é continuar confiando, continuar crendo, continuar orando, perseverar, mesmo quando a resposta ainda não chegou. Eu estou esperando uma resposta há 10 anos, mas ela vem aí. E eu vou dizer para vocês, nesse processo eu não perdi nada, eu só ganhei. Deus está me esticando, Deus está me aperfeiçoando, Deus está me treinando, Deus está me enchendo de misericórdia e compaixão, Deus está me dando uma perspectiva do céu. E Ele é poderoso para fazer o infinitamente mais. As minhas circunstâncias não podem definir o meu amor e obediência ao Senhor. E eu espero, meu irmão, em nome de Jesus, que você recomece. Segundo o dicionário, recomeço é novo começo, ação de começar novamente, começar de novo, retomar após interrupção, refazer. Às vezes você começou a frequentar o Hope, sua vida de oração estava tão rasa, tão superficial, aquela oração mecânica, e seu coração começou a ser aquecido de novo.
aquela chaminha que estava quase apagando, o Senhor soprou. E aí incendiou de novo. Você retomou a sua vida de oração. Aquilo foi te fortalecendo em outras áreas da sua vida. Às vezes o que você está buscando do Senhor ainda não chegou nas suas mãos. Mas você pode olhar para o seu coração e dizer que você não é mais o mesmo. Você pode olhar para si mesmo e perceber que você está com uma outra mentalidade em relação à oração, à busca, à vigilância, ao amor pelo Senhor, à devoção. Em plena terça-feira de manhã, esse monte de pessoas nos Estados Unidos da América, isso é a manifestação de que Deus está fazendo algo nesse culto. Amém? Isso é a manifestação de que o Senhor está acima de todas as coisas no coração de vocês. Que você não está se deixando mover pela circunstância, mas que você está confiando plenamente que enquanto você está aqui, buscando o Senhor, orando ao Senhor, sendo nutrido no Senhor, Ele também está cuidando de você em todas as áreas da sua vida. Amém? Você pode crer nisso? Eu quero cantar uma música sobre vocês, e eu queria que você fechasse os seus olhos. E que você fizesse uma autoanálise silenciosa de qual é a sua verdadeira motivação. Deus transforma motivações. Às vezes você veio para o culto Hope porque você ouviu falar que um povo estava se reunindo em propósitos de oração e busca. E você creu. Você falou, eu quero me juntar a esse povo que está buscando, porque eu também tenho coisas que só o Senhor pode me conceder. E eu quero me juntar com a igreja do Senhor, e eu quero buscar. Mas às vezes a sua motivação foi só a bênção. E você tem permanecido, e o Senhor é abundante com suas bênçãos. O Senhor mesmo disse que o Pai não dá pedra em lugar de pão, nem cobra em lugar de peixe. O Senhor é o principal interessado em nos saciar, em nos nutrir, em nos cuidar, em nos curar. Ele é o principal interessado. Tem cura que você nem sabe que você precisa, e Deus já está entrando com providência. Mas o seu maior desejo deve ser amar o Senhor. As outras coisas serão acrescentadas. A bênção que você precisa, ela é um efeito colateral da sua conexão ao Senhor. Ela vai acontecer naturalmente. Mas mais do que nunca, meus irmãos e irmãs, nós precisamos de nos apegar ao Senhor. Então feche os seus olhos e faça uma análise do seu coração. Coloque diante do Senhor os seus desejos e diga, Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Vou pescar. Parece que acordei de um longo sonho. Parece até que eu parei no tempo. Parece até que nada aconteceu. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes do meu amor por ti. Deus abençoe vocês, meus irmãos.